para mais uma aula de teologia. Eu sou o professor Eduardo Maciel. Esse é o módulo de evangelismo estratégico e eu espero que você esteja aprendendo nesse curso bastante coisa conosco. Nós já chegamos à nossa aula de número 7 e hoje nós vamos falar nessa aula de número 7 sobre evangelismo e método. Lembra na primeira aula, turma, que eu disse que o sufixo ismo na palavra evangelho significa ação, significa estratégia, significa método? É justamente isso que é o evangelismo. O evangelismo não é só dar folhetos. O evangelismo não é só dizer para alguém Jesus te ama. O evangelismo, ele não é só pegar um megafone e começar a gritar coisas aleatórias. O evangelismo, ele vai muito além do que isso. Por isso nós precisamos de um método. O evangelho, ele não sofre alteração. Ele é sempre o mesmo. A essência da mensagem do evangelho, ela é imutável. A forma como uma mensagem ela é transmitida tem sofrido algumas alterações com o passado do século. Este é o evangelismo, uma questão de método. Um método que pode ser menos ou mais eficaz ou outro. Eu quero falar com vocês o seguinte: ao longo dos anos, na modernidade, na pós-modernidade, as coisas elas vão se alterando, mudando. Mas a palavra de Jesus, a palavra do evangelho, a boa nova, ela sempre será a mesma. A mensagem não tem alteração. A salvação, a mensagem da vida eterna, não há alteração nenhuma. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas a forma em que nós possamos alcançar os corações de maneira estratégica, essa forma pode mudar e muito, turma. E como adaptar a essa forma, a essa estratégia mais eficaz para alcançar um número maior ainda de pessoas? Usando um método. Se conseguirmos discernir quais pessoas estão mais sensíveis ao evangelho e apresentar-lhes a mensagem da salvação, lograremos êxito. Quanto mais uma mensagem seja prática, seja fácil de ser compreendida, não uma mensagem muito elaborante, uma mensagem muito catedrática, mas uma mensagem que a pessoa ouça e ela consiga discernir o evangelho, esse evangelho, essa palavra, ela terá mais sucesso de penetrar nas mentes e nos corações. Lembre-se que o evangelho nunca falha. Ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. No entanto, o evangelismo é o modo como o evangelho vai se divulgando, pode se tornar mais ou menos eficaz conforme o método empregado para isso. Então, existem determinados grupos de irmãos que conseguem fazer isso com mais maestria. A mensagem ela chega aos corações de maneira mais clara, de maneira mais lúcida, de maneira mais perene, digamos assim. E outros grupos são muito agressivos, partem para o confronto, já não alcançam tantas pessoas assim. O segredo para que nós possamos lograr, conquistar, ter mais êxito nessa tarefa de evangelização é justamente um método. Temos que ter uma palavra certa para a pessoa certa no momento certo. Ó, como isso é importante, turma. Palavra certa, momento certo, lugar certo, pessoa certa. Se nós conseguirmos isso, palavra certa, pessoa certa, momento certo, aí será o melhor dos mundos. Para efeito de aprendizado, nós podemos dividir as almas em 3 perfis. Agora, para ficar uma aula até mais didática para você,
eu acabei dividindo aí 3 grupos, 3 perfis de pessoas que nós iremos encontrar no campo da evangelização. Primeiro tipo são pessoas maduras para a salvação. Há pessoas nas quais Deus já trabalhou muito e elas estão prontas para serem levadas a um encontro de salvação com Ele, pois elas estão sedentas e prontas para aceitá-lo. É o caso, por exemplo, do eunuco. Ele já tinha algum contato com a palavra. E se alguém lhe expôs a Bíblia e convidá-las a uma decisão por Cristo, não encontrarão resistência nenhuma. Então, esse caso de Atos capítulo 8, versículo 31, ele é um caso muito bom para a gente falar de pessoas maduras que estão suscetíveis à salvação, porque o eunuco ele estava assim. Olha o que o versículo diz, Atos 8:31. Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era essa: e foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Está falando aí do próprio Cristo, né, pessoal? Essa mensagem ela é muito boa, porque o eunuco ele já estava propenso à salvação, ele já estava propenso à mensagem do evangelho. Aí quando uma pessoa ela está propensa à mensagem do evangelho, à mensagem de Jesus, a gente não precisa nem fazer um esforço tão grande. É só abrir a Bíblia, o plano da salvação, e a pessoa ouvirá. Tem um segundo perfil de pessoas, que são pessoas curiosas. 1 de Pedro, no capítulo 3, no versículo de número 15, fala sobre esse perfil de pessoas, que são pessoas ali que têm uma certa curiosidade. Daqui a pouco a gente lê esse texto. Não é incomum encontrarmos pessoas que admiram o evangelho, mas que não compartilham da mesma fé. Para elas é importantíssimo saber compartilhar do evangelho de Jesus Cristo, e convidá-las para um culto, bem como lembrá-la delas caso existam cultos especiais lá nas nossas igrejas. Nessa lista, a gente pode colocar boa parte dos nossos amigos, dos nossos conhecidos, que vêm a nós de diferentes formas, que vivem de uma diferente forma de viver, bem como também os nossos familiares. Então tem pessoas que ainda não pertencem à nossa igreja, à nossa fé, ainda não professam nenhum tipo de fé como nós professamos, mas elas têm uma curiosidade, elas têm um desejo muito grande de conhecer. Olha o que o texto de 1 de Pedro 3,15, ele vai falar sobre isso. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Nós precisamos viver sempre preparados para responder essas pessoas, porque quando elas vêm a nós nos perguntando certas dúvidas bíblicas, elas não fazem isso por maldade não, turma. Elas fazem por curiosidade. Tem muita gente que é curiosa no tocante às coisas do Senhor. Existem pessoas que têm uma síndrome aí, né? Uma síndrome aí de alguma coisa que a pessoa está tentando testá-la, que a pessoa está querendo provar o conhecimento dela. É uma síndrome de perseguição, né? A pessoa acha que todo mundo quer prová-la, mas muitas vezes não é isso não. Muitas vezes é só curiosidade da pessoa sobre determinados textos. Então esse é o segundo perfil
pessoas curiosas. E o terceiro perfil já são pessoas desconhecidas. Gente que não faz parte do teu ciclo, gente que não é teu amigo, tua amiga, teu parente, não trabalha com você lá na sua empresa. É um terceiro grupo, são desconhecidos. Na rua, na vizinhança, na escola, no trabalho, dentro da condução, na fila, em uma loja, ali estão os desconhecidos. Todos esses lugares onde nós podemos fazer trabalho de evangelização para tais ocasiões. É ideal para ter um folheto na mão e a partir do qual você possa começar um diálogo de evangelização. Lá em Mateus 22, versículo de número 9, existe uma ordem de Jesus. A minha Bíblia está até em letras vermelhas, porque são palavras do Mestre. Vão, pois, para as encruzilhadas, para as esquinas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Que banquete é esse? Espiritualmente falando, é o banquete que nós participamos. Recebemos a presença de Deus, recebemos a salvação do Senhor. Uma vez a luz brilhou para mim, e aonde a luz brilha, já não há mais trevas, né? Aonde brilha a luz, já não há mais nenhum motivo de descontentamento, de tristeza nem dor. Finalizamos aqui a nossa aula de número 7. Fica conosco, tem bastante aulas ainda nesse módulo especial de evangelismo estratégico. Até a próxima aula.